Salve rubro-negros, bom dia, seja bem-vindo ao canal e eu tô aqui com o corte do posse de bola, com a repercussão do último jogo, do nosso Mengão. Qualquer coisa que possa falar aqui ou criticar é sem engenheiro de obra pronta, porque se tivesse dado certo, não estariam aqui reclamando. Mas Flamengo tem que se classificar contra o Racing, no mínimo, para fazer jus àquela má apresentação contra o Fortaleza e perder por 1-0, cara, que era pra gente assumir o Brasileirão. Enfim, crédito de imagem ao canal UOL, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like porque ajuda demais. Vamos conferir o que todos têm a dizer aqui sobre o nosso Mengão? Vamos lá. Muito bem, tá aí, ó. Ô, Trajano, a nossa enquete, que é um sucesso absoluto, você acha que quem tá ganhando, hein? Quem tem mais, vou ler aqui. Quem tem mais risco de terminar o ano sem um título grande? Tá ganhando o Palmeiras. Tá ganhando o Palmeiras, 58%. Claro, porque o Palmeiras Flamengo... vai pegar essa batalha aí de 3-0 contra, mesmo jogando em casa, é duríssimo. É difícil, né? Agora, Mauro, o Flamengo no sábado tava ali. Como disse você, você não disse isso, mas normalmente você fala, quando vai pegar enfrentar um time, você fala que tem uma carne assada na frente, tinha o Fortaleza. E aí deu tudo errado. O Flamengo jogou mal, jogou com o time titular, perdeu. E, como disse você, teimosia do Felipe Luiz. A carne pode ser indigesta, né? Se você não souber comer. Eu mesmo, pra ser um churrasco, onde que tá aqui até hoje. E dessa vez o Fortaleza teve uma estratégia muito bem montada pelo Palermo, porque assim, era óbvio que o Flamengo jogaria no campo do Fortaleza, ia ter espaço. Jogou em cima do Danilo e colocou ali o Breno Lopes, jogador rápido, né? Barreiro também no ataque, e já antes do gol já tinha o Ayrton Lucas salvado a bola em cima da linha e tudo mais. Acho que começa errado pela escalação, já que o técnico tem a informação que nós não temos. Qual é a condição dos jogadores? Claramente os caras têm dois aspectos ali, o aspecto físico e a cabeça. Exato. É só tirando o pé, ninguém quer ficar fora do jogo de quarta-feira, claramente. Você vê claramente jogadas que os caras não estão dividindo, então é melhor você colocar 11 reservas. Coloca os reservas, se fecha e fala, Palermo, eu não vou te atacar, vem você, eu vou jogar no contra-ataque com o Michael, Juninho, Alacian, bota os três no ataque e vou jogar aqui atrás. E você que vem, você está na zona de rebaixamento, está em casa, não está? Eu vou jogar aqui reativamente, não vou fazer pressão alta, eu vou com esse time aqui. E põe alguns titulares no banco ali, que posso jogar alguns minutos se precisar, porque se ele perde com os reservas, ele fala, olha, os jogadores estão mal, fisicamente não teria condições, quarta-feira é um empate para chegar na final de Libertadores. Eu não podia arriscar, desculpa, é isso aí, a realidade é essa. Eu coloco os caras aqui, os titulares, poderíamos ter perdido, então é isso. Porque a gente não tem essa informação, ele tinha. E a informação que a gente tem depois do jogo, que você vai atrás, é que os jogadores estavam, de fato, fisicamente mal por conta da sequência, porque foi em 8 dias. Em 8 dias, foi um jogo contra Botafogo, uma quarta, Palmeiras no domingo e na outra quarta o Racing. Então são 8 dias, no intervalo de uma semana, né? Então chegou no sábado, claramente, você via ali que... Agora, fora isso, não justifica postura. Time blasé, toquinho para o lado, time arrogante, teve isso também. Isso acho que é o pior. Perder para Fortaleza não é o problema, mas perder dessa maneira, não dá. Não dá. Foi assim, uma atuação vergonhosa, a quarta atuação vergonhosa do ano. Central Córdoba, Santos, Estudiantes em La Plata e esse jogo. Vergonhosa atuação. E o pior de tudo é que no vestiário pelo Caporei, depois está todo mundo de cabeça baixa. Não tem um cara para chutar um vidro daqueles de isotônico, sabe? Jogar tudo pro espaço, xingar uns 50 palavrões. Falar, pô, tem que ter isso, meu amigo. Você não pode tomar um coco do Fortaleza jogando nada e não tem um jogador que, sabe, que demonstra indignação consigo mesmo, não é com os colegas só, não, consigo mesmo. E quando a gente viu do Felipe, é uma coisa de uma infelicidade total, que ele também não transparece nenhuma indignação. Parece que está tudo bem, não está bem, entendeu? Então, não cola. E aí entra a teimosia, né? O Bruno Henrique, ele está prejudicando o Bruno Henrique. Ele prejudica o cara, porque ele entra e só se expõe, não consegue jogar, aí volta com ele no segundo tempo. Talvez, não vou tirar no intervalo, vai expor o cara. Paciência, expôs quando escalou. E aí, o coitado do Juninho, tem um centroavante que ele aprovou, que é o Juninho. O Juninho é ruim, ele aprovou. O Juninho está no banco, ele precisa de um gol. O Flamengo insiste em jogar por dentro. A jogada é pelo lado, não tem como você entrar por dentro. Funcionou contra o Botafogo, contra o Palmeiras, mas é outro jogo. O Fortaleza fez o quê? Bloqueou o centro, se defendeu e no final o Fortaleza estava morto também. Os jogadores estavam se arrastando. Você tem um centroavante do lado, põe um cara na área, pelo menos o cara está ali na área, vai ter um pouco de presença na área para tentar. E ele até teve uma chance no final. E ele põe o cara com 42 minutos, cara.
É sacanagem, né? Você botar o cara com 42 minutos, volta para o segundo tempo com o mesmo time, né? E algumas questões. O Samuel Lino não pode deixar de chutar no gol uma bola que ele recebe ali dentro da área, tinha ângulo para o chute, ele tenta o passe para a Arrascaeta que está marcado. Está completamente desconfiado. Quer dizer, o cara tem confiança zero. Isso também é culpa do jogador, claro, mas também do técnico. Tem que chamar o cara e falar, cara, tu vai chutar no gol, você vai arriscar a jogada, sabe? Tem esse aspecto também. É trabalho do treinador. Então não escala. Se o cara está assim, leva ele para o psicólogo para entender o que está acontecendo com ele, que ele está tremendo, entendeu? Ele vai carregar. A etiquetinha dos 22 milhões de dólares está agarrada no pescoço dele, meu irmão. Isso não vai sair. O jogador que custa caro carrega a etiqueta do preço. Você tem que corresponder. Você ganha bem, você custou muito, mas você tem que apresentar muito. Ele é muito bom jogador, mas ele está claramente sem segurança. O técnico tem que ver isso. Então, tira o cara do time, põe num outro momento. Ele até entrou bem na quarta-feira contra o Racing. Então, foi uma atuação vergonhosa, esse modo banana prime, de um time indolente, preguiçoso, apesar de todas as ressalvas. Todas as ressalvas. Foi muito, muito, muito constrangedor e muito preocupante, porque se for minimamente parecido na quarta-feira, está eliminado. Não vai passar. O único ponto positivo é que se os caras tiverem a mínima capacidade de entendimento do quão ridícula foi a atuação do sábado, e se mobilizarem na quarta-feira para jogar um jogo que é um jogo diferente. Não é um jogo só de técnica, de qualidade técnica, não. É um jogo de alta competição, um jogo físico, com uma atmosfera totalmente desfavorável e um adversário descansado e faminto, porque é a oportunidade de chegar na final depois de muito tempo. O Racing não chegou na final desde 67. A última semifinal foi em 97. Então são muitos anos esperando por isso. São gerações de torcedores sonhando com esse dia. E o Racing está um jogo, uma vitória que possa levar. É isso que o Flamengo vai enfrentar. Vai ser muito pior do que em La Plata. Não tem comparação. Entendeu? Inclusive o que se fala lá é o seguinte: o que tiver que fazer, faz. Se a Conmebol vai multar, se vai fechar o estádio depois para a torcida lá no ano que vem. É a última partida com o mandante. Então deve ser aquela coisa parecida que foi contra o Corinthians ano passado, também foi no jogo do Atlético contra o River Plate, né? De recebimento e tal. Vai ter tudo. Então, não sei se esses caras estão preparados para isso, sinceramente. Ainda teve um detalhe depois, que a vida pessoal do jogador interessa só para ele, mas um pouco de inteligência também faz falta, né? O Plata apareceu na noite e foi para a rede social lá, o Plata na noite. Existem situações que o cara tem que ter um pouco de bom senso, né? Mínimo de... Pois é, não vou evitar hoje, né? No Rio de Janeiro, numa balada lá. Tava numa balada lá à noite lá. Tudo bem, é o direito dele, tá de folga. Mas há momentos você tem que ter um pouco de sensibilidade. Evita essa exposição. O que eu soube que vão ter uma conversa com ele, que não é uma conversa punitiva, que você não pode punir o cara para se divertir na folga. Mas tem que ter um pouco de sensibilidade, gente. Eu sempre lembro da entrevista lá no Bola da Vez, lá da ESPN, quando o Prato era jogador de São Paulo. Ele foi lá dar entrevista pra gente e ele falou: quando o time perde, eu não saio de casa. Eu não vou no restaurante, eu não vou na pizzaria, eu não vou no shopping, eu não vou em lugar nenhum. Falei, por quê? Porque o torcedor está sofrendo com a derrota, os funcionários do clube estão tristes, os jogadores, meus companheiros, não estão felizes, os jogadores que são torcedores, ele falou no tempo de Vélez, inclusive, onde ele começou, né? Os jogadores que, como eu, torcem pelo time, estão duplamente chateados, aí eu vou aparecer num lugar me divertindo ali, como se nada tivesse acontecido. Eu vou para casa, eu fico na minha casa. Talvez seja um pouco radical, sim, mas eu estou dando contraponto, assim, um pouco de sensibilidade, né? É o torcedor que dormiu mal, com raiva, né? Com raiva, cuspindo a abelha africana, fala, pô, o cara não está nem aí, quer dizer, essa é a sensação que passa. Então, um pouco de sensibilidade também, né? Repito, a vida pessoal... o Wallace é diferente. O Wallace, na semana anterior, não estava relacionado. E na véspera do jogo ele saiu lá à noite com o direito que ele tem lá, mas ele não... Agora o cara participou. No jogo, né? O cara participou do jogo, não jogou nada. Essa foi uma atuação ridícula dele e dos colegas. Então quando ele faz isso, ele se expõe demais para o torcedor. Repito, a vida dele é a vida dele, mas um pouco de inteligência, né? Um pouco de habilidade para lidar com certas situações. Se tivesse vencido e feito 3 gols, o pessoal ia pagar até a bebida para ele. Aqui você tá bem, sabe? É tudo festa. Mas não é o caso, meu irmão. 3 dias que ele podia esperar, né? Mas diga, Juca. Não, eu nunca me esqueço da noite em que a Argentina eliminou o Brasil na Copa da Itália e ali em Asti, onde a seleção brasileira estava, pertinho de Turim, de noite, encontrei um grupo de 4 ou 5 jogadores, me lembro bem que o Edinho estava, o Careca estava, na melhor, tomando cerveja, tomando vinho, se divertindo. Eu que não
e não tinha nada a ver com isso. Estava lá trabalhando, estava pé da vida com a eliminação, e eles não estavam nem... Quer dizer, podiam estar, mas não exteriorizavam. Estavam se divertindo. Perdeu, paciência, faz parte. Não estavam nem aí. E eu entendo perfeitamente isso. Eu ficaria no hotel, ficaria na concentração, beberia, tomaria cerveja, tudo bem, mas teria um mínimo de recato, né? É a coisa do decoro, né? Você tem que entender o que existe na sua volta. É isso. Mas diga lá, Arnaldo. É que eu acho nessa situação, a gente estava falando da teimosia do Felipe Luiz ou da falta de mobilização do Flamengo nesse jogo, da falta de dedicação e que se não tiver isso na quarta-feira não vai ter chance de se classificar. Eu vou além, eu acho que a estratégia completamente estapafúrdia da comissão técnica do Flamengo, ela pode até conseguir reconectar, e imagino, o time em vantagem para ir para uma final de Libertadores, todo mundo vai jogar ao máximo, vai se matar, vai se dedicar. Mas talvez não exista perna. Essa era, para mim, quando eu vi a relação de jogadores do Flamengo que viajou para Fortaleza, eu fiquei incrédulo. E acho que o Felipe Luiz, ele tinha uma grande oportunidade. Ele vinha de 3 vitórias, ele conseguiu subir a montanha, venceu o Botafogo, venceu o Palmeiras, venceu o Racing, para arriscar nesse jogo. E arriscar, cada vez... Por isso que eu citei os outros times que jogaram no meio de semana. A melhor formação para ganhar do Fortaleza ou para ganhar do Cruzeiro era a formação mais saudável, com mais energia. O futebol é basicamente isso hoje. O Arrascaeta não vai ganhar um jogo cansado, o Saúl não vai ganhar um jogo cansado, o Jorginho não vai ganhar um jogo cansado. É melhor botar o moleque, botar o Everton de volante. E o Felipe Luiz, ainda mais nesse lugar aí, nesse gramado, nessa situação, nessa umidade. O Abel Ferreira, depois de 500 anos no Brasil, ele considera o jogo, a visita mais difícil, né? Fortaleza contra o Ceará e contra o Fortaleza, por conta das circunstâncias climáticas. O Felipe Luiz parecia um técnico estrangeiro chegando aqui no Brasil agora. O cara já jogou lá 1000 vezes. Cara, foi um absurdo. E evidentemente tem sequela. Absurdo, absurdo. O Flamengo não tinha condição física de competir. E também, aí você une a questão mental. Se você tá com o seu time, ganhou a primeira partida, a pressão estava toda no Palmeiras, cara. Esvazia a pressão estrategicamente. Põe goleiro reserva. Você tem... O Fortaleza em casa era um dos piores mandantes. Já tinha mostrado que se você equipara fisicamente, o São Paulo ganhou do Fortaleza lá com 1 a menos desde os 20. Porque tinha um time fresco, físico. O Vasco ganhou lá com o pé nas costas. Mas não, o Flamengo vai botar tropa de choque. Não adianta, de novo, se o cara não tá voando fisicamente, ele não ganha de ninguém. E não dá para estar voando fisicamente na quarta partida seguida. Para mim, a programação estava óbvia. Vou jogar tudo nas 3 primeiras partidas no Rio, revezando um ou outro, e vou arriscar em Fortaleza. Não. Essa paçocada da comissão técnica do Flamengo, não sei se com o aval da direção, pode custar a temporada. Nós vamos lembrar dessa semana. E agora a gente vê uma pressão, você vê como é que é, gigante para um jogo que você é visitante, nessas condições todas que o Mauro falou. Porque, então tá bom, se for eliminado, é uma martelada na nuca e você volta pro Brasileiro atrás do seu rival, 2 pontos atrás. Então eu acho que foi uma barbeiragem assim, amadora, mais do que teimosa a atuação do Felipe Luiz à beira do gramado no jogo. Foi um erro estratégico para mim brutal. Eu estou à vontade para falar porque eu falei isso antes da viagem para Fortaleza. Não dá para ganhar um jogo em Fortaleza com o seu time meia boca fisicamente. É impossível. E o Fortaleza, como disse o Mauro, vou jogar no meu contra-ataque, vou jogar no aspecto físico, os caras não vão ter perna para jogar e não tiveram. Agora não tem perna, não tem cabeça, tem cerveja e quarta-feira tem Avejaneira. Essa é a questão do Flamengo para a semana. Incrível o que foi feito, incrível. É que o Palmeiras também não foi bem no domingo.
Mas, de qualquer forma, conseguiu um pontinho e tirou o Cruzeiro da parada. Mas, olha, vou te falar, não dá para entender até agora o que o Felipe Luiz quis fazer. Mas o Trajano levantou a mão, pode falar, Trajano. Daqui a pouco passa a bola pro Danilo. Não, eu queria falar duas coisas. Primeira estratégia de achar que era uma carne assada, quando o time adversário tem um argentino a dirigir o time, que sabe muito bem assar uma carne, que é o Palermo, né? Segunda coisa é o seguinte, poucas vezes eu vi na história do futebol brasileiro um técnico começar com tanto prestígio, com tanto endeusamento, até é justo. Falaram até que ele podia ir para a seleção brasileira, mesmo começando na carreira, 1, 2, 3 meses. Fazer um trabalho legal, dando boas entrevistas, não sei o quê, feito sóbrio. Eu tenho dúvidas se o Flamengo se der mal nas frentes que está se metendo, que vai ter que passar pelo Racing e depois do Brasileiro passar o Palmeiras, se o Flamengo se der mal, eu tenho dúvidas se o prestígio do Felipe Luiz, que no início da sua carreira como treinador era uma coisa, se esse prestígio se mantém ou fica terrivelmente abalado. Tá no olho do furacão. Danilo, arrematando, então é isso, o Flamengo tem a pressão já natural que ele vai ter, como o Mauro disse, lá no estádio do Racing, que vai ser um negócio horrível, e tem a pressão que ele mesmo criou para si mesmo, depois de perder o Fortaleza. Nesse revezamento de elenco, um caso que me chama muita atenção é do Vinha, que quando ele foi contratado eu achei que tinha sido uma ótima contratação, ele foi muito bem no Palmeiras, sempre foi muito bem no Uruguai, não tão bem na Europa, e quando voltou eu pensei que ele fosse ser utilizado com mais frequência. A gente viu o Felipe Luiz usando o Ayrton Lucas, usando o Alexandro, mas o Vinha praticamente não pisa em campo. Isso me chama atenção, se está tendo alguma questão física, uma questão técnica, enfim. Eu achei que era um jogador que poderia ser mais utilizado. O que acontece é que a diferença para mim na estratégia do Palmeiras e do Flamengo para esse fim de semana era o adversário. Os dois estavam cansados, os dois têm a questão da Libertadores. O Flamengo ganhou de 1-0, vai jogar na Argentina, só que ia enfrentar um adversário que o próprio Palmeiras venceu usando meio time, né? Usou time reserva no começo, depois escalou por 20, 30 minutos os titulares para arrematar uma vitória de 4-1, numa sequência parecida entre os dois jogos do River Plate. Eu acho que o Flamengo tinha plenas condições de jogar com o time misto, com o time B, com o time C e vencer do Fortaleza mesmo assim. Então, é isso que me chama a atenção na escolha do Felipe Luiz, além de toda a questão óbvia de desgaste, de viagem e tudo, mas é porque o Fortaleza é um adversário acessível mesmo para o Flamengo B. É diferente do caso do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras B poderia até complicar o jogo para o Cruzeiro. Mas eu ia colocar o Cruzeiro como favorito, embora entenda também toda a explicação do Arnaldo sobre vitalidade, sobre a questão do que o Palmeiras precisaria ter, né, um time mais físico. Só que aí também, nessa comparação, o Palmeiras perdeu de 3-0 e basicamente ele precisa de um milagre na quinta-feira e precisaria, em algum momento, apostar suas fichas no Campeonato Brasileiro, o que eu acho diferente do Flamengo. De novo, porque, primeiro, ainda está numa situação mais confortável do que o Palmeiras na Libertadores. E, segundo, porque enfrentava o Fortaleza. Então, com o time B, era capaz de vencer o Fortaleza. Sim, estava sem o Carrascal suspenso, sem o Pedro machucado, já teria algumas dificuldades naturais, a questão dos zagueiros, que a gente tanto fala, né, que faz tempo que eu questiono essa estratégia da diretoria e da comissão de ter só o Danilo como um grande reserva para a zaga, né? Enfim, eu entendo que teria dificuldades, mas realmente eu acho que nessa guerra das estratégias aí, o Flamengo foi bem pior do que o Palmeiras, apesar de a distância hoje ter aumentado só para 1 ponto. Muito bem, galera, tá aí o posse de bola. O Flamengo sim pecou, cara. Qualquer informação, qualquer pitaco, qualquer que seja, for falar do Flamengo, é falar um pós-jogo, é sem engenheiro de obra pronta, porque se tivesse dado certo, ninguém tava reclamando nem falando o que tá falando dele. Mas pensar, era para ter colocado um time mesmo, sim, com um vigor físico melhor, porque o time jogou os 3 últimos jogos contra o Botafogo, o Palmeiras, o Racing, e venceu. Cara, o time tava desgastado. Não adiantava pôr a Arrascaeta, o Jorginho. O único, acho que o titular que poderia jogar sim, deveria ser o Rossi, porque o Rossi ali não cansa muito. Mas o restante, pelo amor, cara, é demais.
Mas é muito fácil falar agora, depois do jogo já ocorrido, com resultado negativo, mas o Flamengo foi menos mal pro Flamengo, porque o Palmeiras só empatou, só tem um. No próximo jogo, o Flamengo pode ganhar e o Palmeiras empatar ou perder, a gente assume a liderança. Mas agora é pensar nesse jogo contra o Racing, porque como que o time vem cansado? Se estava cansado contra o Fortaleza, como que vem contra o Racing? Porque tinha que ter essa semana para descansar. A classificação do Flamengo é o que importa, tá acima de tudo. É o Mengão. Agora vamos ter que ter raça, viu? Não ficar tocando aquela bolinha de lado para lá e para cá contra o Fortaleza. Contra o Racing tem que se classificar sim. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, dê a sua opinião. Que tá osso hoje, hein? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.